nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos abrir em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5. Sabemos que a nossa casa terrestre, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa, vamos ler junto, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Glória a Deus. Nós vemos que Paulo estava em Acaia, perto da Macedônia, e ele escreveu essa carta, uma revelação aos irmãos de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, era uma igreja que conhecia os dons ministeriais e vivia eles. Mas ela estava ficando uma igreja religiosa. E Paulo, então, dá a eles uma mensagem, uma revelação real do Evangelho. A realidade, o motivo do Evangelho, Paulo entregou a eles nessa carta. Então, nós vemos aqui que essa palavra nos leva a visualizar o reino, a eternidade. Nós vemos hoje, o mundo de hoje, a igreja no geral de hoje, ela busca para essa terra, ela busca para viver, prosperar, como se fosse viver uma eternidade. Mas assim também estava a igreja lá de Corinto, ficando religiosa. E Paulo diz assim, olha, escreve a eles dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre, tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Tabernáculo, ele usa como uma figura. O tabernáculo foi temporário, o tabernáculo foi momentâneo, se movia. O que era o tabernáculo? Era a presença de Deus no meio do povo. Aonde o tabernáculo ia, Deus estava ali presente. Mas, na realidade, hoje, nós somos o tabernáculo de Deus e hoje nós somos a morada. Naquela época, no tabernáculo, só o sacerdote falava com Deus. Hoje, todos nós somos tabernáculo em Cristo Jesus, que morreu e viveu por nós.
e vive por nós. Amém? Então, ele usa essa metáfora dizendo que nós temos um edifício no céu. Jesus, quando estava com os seus discípulos, e quando ele começou a anunciar aos discípulos que ele haveria de deixar essa terra e iria ao Pai, porque se eu não for o Paráclito, o Espírito Santo, não virá a vós. E nós e todos os discípulos precisamos do Espírito Santo. E eles precisavam, porque apesar de ouvir Jesus, muitas coisas não lhe era revelada. Muitas coisas que Jesus falava, eles não compreendiam como nós compreendemos hoje. Hoje nós temos uma totalidade de revelação pelo Espírito Santo. Mas naquela época eles ainda não tinham o Espírito Santo. E Paulo disse que, olha, no momento, se a nossa casa, nosso tabernáculo hoje se desfizer, ele usa o tabernáculo como nosso corpo, sendo um tabernáculo. Nosso corpo se desfizer, nós temos um edifício, uma morada no céu. Por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, ele leva a igreja a olhar para o alto, pelo verdadeiro sentido do Evangelho. O nosso corpo é corruptível, corpo mortal. E nós vamos ser revestidos de um corpo imortal, incorruptível, um corpo celestial, um corpo glorioso, que Deus nos dará para vivermos na eternidade. Hoje, tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Nós não temos. Eu sou um espírito e habito no corpo. Diga aí, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Morada por um momento. É um momento que ele nos dá para nós vivermos nessa terra, para nós fazermos o bem, vivermos o bem e termos uma morada eterna, um edifício no céu, porque ele foi preparar lugar para cada um de nós. A morte não é o fim. Muitas pessoas, nossa, agora acabou. Nós estamos vivendo o fim. Não. É o começo, a morte é o começo de uma eternidade. Quando nós morremos, nós não morremos. Nós vivemos, porque desde o momento que você recebeu Cristo, nós recebemos vida e o Espírito Santo nos leva para a morada. Então, quando nós morremos aqui, nesse corpo, quando esse corpo se desfizer, nós temos uma morada garantida, eterna no céu. A nossa morada não é a terra. Muitas pessoas se esforçam por possuir riqueza. Tudo bem, mas a tua visão não pode estar na riqueza. A tua visão é na eternidade. O que você faz para levar para a eternidade, isso sim vai contar. Porque aqui, de tudo que nós conquistamos na terra, nada levamos, nada, tudo fica. Mas de todo bem que você fizer sobre a terra, é computado perante o Senhor para a nossa morada eterna. E nós receberemos dele toda a recompensa. A Bíblia descreve um versículo que eu gosto de falar muito, né? Por um copo de água que você der, com a intenção, recebendo no coração o servo de Deus, nós recebemos galardão. Por quê? Porque o que Deus olha é o nosso coração, é o propósito, é com que amor você faz, é com despojar que você tem. Por isso ele diz assim, por isso enquanto estamos no tabernáculo, gememos aspirando, sermos revestidos.
E aí ele diz assim: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, nós temos que estar vestido do quê? Do novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, passado pelo sangue do Cordeiro, revestido com o Espírito Santo. Senhor, usa minha vida. E o Espírito Santo te enche, te reveste com força e poder. Se você tiver com o Espírito Santo, então nós seremos revestidos de um corpo glorioso. De um corpo glorioso. Nós seremos transformados. O que ele diz aqui? O versículo 4, ele diz assim: pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse corpo mortal, corruptível, que fica na terra, que desfaz na terra, ele tem que ser revestido de uma vida de Deus, de um corpo glorioso, um corpo cheio da glória de Deus. Um corpo no qual nós iremos viver a eternidade. Você vai viver a eternidade, nós vamos viver a eternidade. E nós temos que buscar ser revestido. Isso ele diz, para aqueles que morreram na vinda do Senhor, com o soar da trombeta, aqueles que foram mortos, os mortos, vão ressurgir e receber um corpo. Ressuscitarão num novo corpo, num corpo glorioso, que Deus reservou, preparou para nós, assim como o corpo de Jesus. Um corpo no qual ele andou, falou com os discípulos. É um corpo que nós não temos capacidade de compreender. Mas os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram ali muitos dias após a ressurreição. Muitos dos discípulos que quando ele chegou, ele mostrava. Tomé, ele disse assim: olha, eu só creio se eu tocar o dedo nele. Oh, Tomé. E Jesus entrando, eles estando reunidos, Jesus entrou com as portas fechadas pela parede e disse: Tomé, toca na minha mão. Porque na mão de Jesus ficou os cravos. Ficou ali a marca. Toca na minha mão. Vê se sou eu. Porque a aparência de Jesus não era a mesma aparência dos homens. Agora, ele tinha recebido um corpo glorioso. Não será a mesma aparência. Por isso que quando as pessoas fazem desenhos de quem era Jesus, Jesus não é mais homem. Ele recebeu um corpo glorioso na eternidade, que é um corpo diferente, que é um corpo totalmente... Os discípulos andaram com Jesus e conversaram com ele e não reconheceram que estavam falando com Jesus. Quando ele abençoou o pão e partiu, então ele diz: é o mestre. Reconheceram porque ele abençoou e partiu o pão. Por isso nós vemos aqui Paulo dizendo: nós gememos angustiados, não aquela angústia do mundo, mas esforçando por permanecer nele, esforçando por andar em fé, esforçando por fazer, para que quando ele venha, ele nos encontre vestidos e nos revista de um novo corpo. Aqueles que ressurgiram, a ressurreição, o corpo corruptível será transformado num novo corpo. Mas aqueles que estão vivos, nós seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares. Duas coisas ao mesmo tempo. Para os mortos, aqueles vão ressurgir com um novo corpo, porque aquele corpo já se desfez. Os mortos vão ressurgir num novo corpo. Essa é a esperança. Se nós vivemos aqui na terra
em busca, na presença de Jesus, e não tivermos essa esperança, de nada vale o Evangelho para nós. É isso que nos faz permanecer vivos, permanecer longe do pecado, e nós buscamos o Espírito Santo, que Ele nos dá vida. Então nós não vamos passar a morte. Então, quando isso acontecer, cumpre aquela palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Tragada foi a vitória. Nós temos vitória. Jesus venceu a morte. Antes, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, não foi para morrer, não foi para ficar distante dele, mas Adão, ouvindo a Eva que recebeu a mensagem e foi iludida, enganada por Satanás, pecou. E o pecado distancia o homem de Deus. Agora nós estamos nessa terra até que Ele venha e transforme os vivos, esse corpo corruptível, corpo da morte, seja transformado num corpo incorruptível, glorioso, um corpo para viver na eternidade. Então nós não morremos, passamos a receber vida. E a partir do momento que o Espírito Santo nos reveste, nós temos vida e nós não vamos mais passar a morte. Nós, quando morremos, nós entramos na eternidade, nascemos na eternidade. Então a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida eterna, de uma eternidade que nós vamos viver. E aqueles que morrem estão aguardando o seu corpo ser transformado, ressurgir, ressuscitar como o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito que está em nós, o Espírito Santo, ele veio e está em nós para nos fazer ressurgir dos mortos. Ele vai nos ressurgir. Ele sobe com a igreja. A igreja é a noiva. No momento da nosso arrebatamento, no momento da ressurreição, em que os mortos ressurgem, em que os vivos são transformados ao encontro do Senhor nos ares. Nesse momento, a Bíblia diz que é o casamento. Jesus vem buscar sua noiva. E quando ele diz, Jesus vem buscar sua noiva, ele está falando de pureza, de santidade. Ele está falando de vida. Ele está falando num corpo já revestido ao encontro do Senhor nos ares. Olha, aquele corpo glorioso vai revestir. Esse corpo nosso, mortal, vai desaparecer. Esse é um mistério que tem que estar no nosso coração. Isso é real, é vida, é verdadeiro, vai acontecer. Diga aí para o teu irmão, vai acontecer, meu irmão. Não tem nada que possa mudar. Nós somos santificados pelo Espírito. No versículo aqui, ele diz assim, ora, o versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo, quando nós queremos, ele vem e transforma e nos leva a cumprir o propósito de Deus. O Espírito Santo é que faz todas as coisas. É apenas nosso desejo. Se o teu coração não anseia por Deus, se o teu coração não vive, como ele diz aqui, aspirando, sermos transformados, então pode ser que nada aconteça. Mas se nós realmente desejamos, querendo ser transformado num corpo glorioso, que vai ao encontro do Senhor para viver a eternidade com Deus, então nós padecemos,
Nós lutamos com todas as forças para permanecer em Cristo. Precisamos lutar, amados. O inimigo é enganoso, engana as mentes. Ele coloca desânimo, ele coloca coisas do mundo. Uma das coisas que o diabo usa muito é fazer com que os cristãos voltem a sua mente, a sua visão para essa terra, como se nós fôssemos viver muito tempo aqui. Não vamos viver muito tempo. Isso é real e verdadeiro. Todos os dias nós vemos as pessoas partindo. Vemos ou não vemos? Esses dias nós vimos jovens sendo mortos pelo fogo. A oportunidade deles passou. A nossa oportunidade de receber um corpo transformado é agora, enquanto temos vida. Pela fé, diz a palavra de Deus, que no versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. É essa fé que nos leva. Olha, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Mesmo que nós sofremos, mesmo que nós envelhecemos, mesmo que nós lutamos nessa terra, nós também temos ânimo. Paulo diz isso. Olha, Coríntios, acorda, igreja. Não caia na religiosidade, porque quando essa palavra de esperança não tiver no teu coração, então alguma coisa é errada. Será que você chega lá? O que nos leva à eternidade é a visão, é a necessidade, é o propósito de termos uma eternidade, de sermos revestidos, transformados num corpo glorioso para a eternidade. Para a eternidade. Diz a palavra que o Espírito aqui, portanto, versículo, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Você anseia, jovem, por encontrar o Senhor? Você anseia e deseja ir ao encontro de Jesus, que a vinda dele está próxima? Para aqueles jovens, ele já veio. Já veio para a morte. Se eles creram, eles terão um dia a ressurreição num novo corpo. Se não creram, é por fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos, convicção de fatos que não vemos. Paulo tem toda a convicção de que isso vai acontecer. Eu tenho convicção, você tem convicção, isso vai acontecer. Queira creia ou não creia, os homens saibam ou não saibam, não sei se sabe, se não sabe, não importa. Aqueles que sabem se preparam, mas aqueles que não sabem, deixa o tempo rolar e deixa o tempo passar. E o tempo chega. Nós precisamos aspirar, ser transformados, ter um corpo glorioso. Será que o Evangelho, será que Jesus morreu para vivermos nessa terra? Só? Será que todo o sofrimento, ele se despojou da sua realeza e desceu num corpo? Olha como Jesus via. Teve um momento que ele ficou tão indignado, talvez, sei lá, não posso usar o termo que Jesus ficou. É impróprio usar esse termo. Mas ele diz assim: raça de víboras, até quando aturar-vos-ei? Ele estava cansado dessa terra, porque ele conhecia a grandeza da eternidade. A Bíblia descreve coisa que os olhos humanos
não viram. Coração humano nunca pôde sentir. A mente humana é incapaz de imaginar. É a eternidade que Deus tem preparado e reservado para nós. Aleluia! Se essa palavra cai no teu coração e não cai na tua mente, você está ouvindo e não queima, não vira uma chama o teu coração e não arde, tem alguma coisa errada com você. Clama aos céus e fala: Senhor, põe fogo no meu coração. Eu quero viver nessa esperança, nessa certeza. Não importa o quanto eu envelheço, o quanto eu vou gemer, sofrer, que nós sofremos nessa terra. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo e vocês vencerão. Esse tempo passa e a eternidade vem. Essa é a certeza que nós temos. E breve ele virá. E nosso coração não pode ficar como o povo de Corinto. Tinham muitos dons. Você vê que a igreja de Corinto, Coríntios 1, ele está cheio de dons. Mas não é pelos dons, é pelo primeiro amor que não se apaga no nosso coração. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor traz o que em nós? Alegria, vida, cheio de problema quando as pessoas vêm. Mas ele não vê mais o problema, ele olha para Jesus e vê a glória do Senhor. Então ele se alegra. Ele acorda cedo, ele quer orar. Ele está andando, ele quer orar. Ele põe louvor, ele toca louvor. Ele quer o tempo todo ficar arraigado com o Senhor. Mas enquanto nós estamos no corpo, nós não temos união, unidade com Deus. Assim como Ele quer que tenhamos. Por isso, Ele preparou para nós um novo corpo. Incorruptível, livre. Um corpo glorioso para ser santo, santificado. Ele te santifica. O Espírito Santo nos santifica. O sangue nos santifica. E nós precisamos buscar santificação. Santificação, eu quero dizer, cumprir o propósito de Deus dessa palavra. Andar em obediência, em amor, em vida, com visão da eternidade. Se você é um cristão que não vê, não pode ver a eternidade, não tem esperança, não espera, não anseia por essa eternidade. Então Paulo diz assim: é o homem mais digno de lástima. Passou na terra em vão. O homem que não espera a eternidade, ele vive em vão sobre a terra. Trabalha, conquista, deixa tudo. E não vai conhecer a glória e viver na glória. Esse corpo que Deus nos deu foi um corpo de pecado. Um corpo que somente Jesus não pecou. Maria pecou. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos. Todos pecaram. Porque é um corpo de pecado. É um corpo corruptível. É uma mente que, se nós não cuidarmos e ler todo dia a palavra e levar nosso pensamento cativo à obediência a Cristo, nós começamos a pensar como o diabo quer que você pensa. Porque Deus é maior e Ele tem domínio sobre nós. O diabo está embaixo. Aquele que não tem lavado pelo sangue do Cordeiro, então ele está sujeito ao diabo. Ele vai pensar como o diabo quer que ele pense. Ele vai viver como que ele quer. E depois nós precisamos do Espírito Santo. Nós não temos capacidade de vencer pensamentos, tormentas, vencer as forças malignas. Sabe qual é a coisa mais importante? Porque o Espírito Santo vem morar em nós. Sabe? O que é mais importante? Por que o Espírito Santo vem morar em nós? Porque sem o Espírito Santo não podemos vencer o maligno. Sem o Espírito Santo você não pode ir para a eternidade, ser transformado num corpo glorioso.
Sem o Espírito Santo, você pode ser um religioso, ler toda a Bíblia, mas não recebe a graça da salvação. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos traz revelação. Essa palavra, Paulo estava mandando de revelação lá aos coríntios, porque era um povo que tornou-se religioso, coração frio. Tinha dons, cura. Você vê que quando Jesus curou 10 leprosos, os 10 foram curados, só um voltou. Cura não salva ninguém. Cura não te salva. Olha, eu já vi aqui nessa igreja um moço de uma perna com o pezinho torto. Nunca, 18 anos sem usar um sapato, nasceu com os pés virados. E no outro dia, ele acordou, olha que ele olhou, os pés dele estavam no chão. E nem por isso foi salvo. Não sei mais da vida dele, mas nem por isso permaneceu. Pode ser até que tenha para outro lugar, mas não permaneceu. Vimos quantos paralíticos levantarem da cadeira de roda. Vi uma mulher que estava aqui, de uma fazenda, e ela foi esmagada, 4 vértebras, e ela estava com a chapa na mão depois. E ela tirou outra chapa, porque o médico pediu, porque disse para ela, você não vai andar mais, você vai ficar numa cadeira de roda. E ela foi curada, e as vértebras estavam lá depois com a chapa normal. Aleluia! Vimos milagres e maravilhas, tremendo, vimos. O pastor Rodrigo chegou de quarta-feira, lá de noitão mesmo, meia-noite, ele já estava ligando, radiante de alegria. Foi muita cura. Deus desceu uma unção de cura naquela igreja. E foi contando, e hoje ele chegou, a Paula, contando as maravilhas de cura. Aqui nós vemos, todos os dias. Mas a cura não é capaz de salvar uma vida. Porque muitos curam e continuam. O que te salva é o coração em fé naquilo que Jesus fez por nós. É a esperança da eternidade, daquela eternidade que virá. E muito breve ela virá. Você então se esforça e luta, sofre, geme, mas não importa. Eu sei que um dia eu estarei com Ele na glória. Aqui nesse mundo, tereis aflições. O céu não é aqui na terra. O céu não é aqui, amados. O céu não é na igreja. Igreja é um local onde os carros vêm batidos. Não é uma concessionária, mas ela é onde os carros estão aqui. Cada um sendo consertado, restaurado e transformado dia a dia. Então não somos perfeitos, mas a nossa esperança, ela breve virá. Breve virá. Andamos por fé. E diz aqui também, entretanto, vê o versículo 8 aí, vamos ler. Entretanto, estamos em plena... Vamos lá, gente. Cadê o fogo queimando seu coração? Plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Oh, glória! Oh, aleluia! Quando você começa a compreender, Paulo, ele não queria morrer. Ele não queria despir, mas ele queria e ansiava por revestir. Nós não desejamos morrer, mas desejamos permanecer vestidos com as vestes brancas, com santidade, para no dia que o Senhor vier buscar a sua noiva, nós sermos transformados. E nós temos plena confiança. Você tem plena confiança que esse dia virá? Eu creio.
não tem como, há de vir, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. E é por isso, então ele diz assim, as coisas da terra, olha, Paulo era um homem conhecedor, teólogo, muito culto. Ele era lá da embaixada, ele era um homem de posição. Ele não era qualquer pessoa. E ele fala, tudo aquilo dei como esterco. Porque a minha alegria é Cristo. O meu prazer é Cristo. O meu coração está em Cristo. É isso. Nosso coração podemos lutar, mas nossa confiança é que nós queremos estar com o Senhor. Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes. Esforça-te, tem bom ânimo, por fazer o bem sobre a terra. Por quê? Porque receberemos o galardão de tudo que fizermos sobre a terra. Quando o Espírito Santo tem liberdade no nosso coração, você não faz por obrigação. Você não faz porque tem que fazer. Você não faz porque alguém manda. Mas você faz porque o amor arde no seu coração de tal maneira, e seu coração arde de compaixão pelas vidas. Você anda pelas ruas e vai olhando, e vai orando, e vai intercedendo. Por quê? Quando você compreende a necessidade que o mundo tem de salvação. E nós fomos plantados como igreja para salvar vidas. Para não salvar, porque quem salva é o Espírito Santo. Para levar o conhecimento e o Espírito Santo através da nossa boca para salvar vidas. Amém, gente? Então você não é mais inerte. Você se esforça por fazer o bem. Por quê? Ele diz, porque importa, vamos ler o último capítulo, 10. Que todos nós compareçamos perante o tribunal, bem mais forte, de Cristo, para que cada um... Amém? Vamos ver aqui. Para que cada um receba o bem ou o mal por meio do corpo. Então, esse tribunal não é os tribunais que somos acostumados a ver por aí. É imparcial. É um tribunal revelador. A palavra de Deus que todos aqueles que estão em Cristo já não tem condenação. Não há condenação. Mas esse tribunal, que importa que todos nós estejamos perante Jesus, o juiz. Ele estará lá como juiz para computar o bem e o mal que fizemos. E cada um revelador, porque ali vai ser revelado tudo o que fizemos. Tudo que eu faço, tudo que você faz, ele olha segundo a intenção do que você fez. Se você fez por interesse próprio, se você fez por querer ter um nome, ter uma vaidade, fez por posição, ele olha e tudo que fizemos é computado ali, revelado. Ele é imparcial. E Ele conhece nossos pensamentos. Ainda não chegaram na nossa boca as palavras. E diz a Bíblia que Ele sabe qual é a intenção que nós falamos essa palavra. Cada palavra que sai da nossa boca, Ele conhece a intenção na qual falamos. Por isso, cuidai de vós mesmos. Buscai a santidade. O Espírito Santo, Ele nos dá a santidade. Quando você se propõe, quando você
quer ser santo? Ore. Ore. E o Senhor te entrega a santidade, te dá força para vencer o mal e fazer o bem. Tem o versículo Efésios 2:10, diz assim, que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Sabe quem prepara as obras que fazemos? É o próprio Deus. Senhor, prepara as obras para que eu possa fazer. Porque a minha visão é realmente construir o reino de Deus sobre a terra. Eu quero fazer o bem. Porque nesse dia, todos compareceremos no tribunal de Cristo. Uns para a eternidade, com a vida transformada, e outros para o lago do fogo eterno. Mas nós que conhecemos essa verdade e temos o Espírito Santo, com certeza teremos a glória de Deus sobre nós e viveremos na eternidade. Amém? Esse corpo é por breve tempo. Pouco tempo. Mas o teu corpo, que você vai viver uma eternidade, será eterno. Amém? Quando o arrebatamento, ele virá, assim que Jesus vier, buscar a sua noiva. E quando diz noiva, qualquer dia nós podemos falar sobre a noiva de Cristo. Noiva quer dizer vestes brancas, puras, vestes sem mancha, sem mácula, sem a força do pecado, sem as manchas do pecado. Porque o sangue de Jesus lava, passa, purifica e nos dá a vitória para vivermos a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé.